Boa noite, irmãos. É com muita satisfação que estou aqui mais uma vez para mais uma devocional. Como o pastor falou, né, a igreja segue viva e por isso nós estamos aqui diariamente postando devocionais para que a gente venha crescer a cada dia mais. Não estamos nos reunindo pessoalmente, mas estamos sempre em contato via redes sociais. Então é importante nos mantermos firmes na palavra do Senhor e na comunhão. Então, a reflexão de hoje, irmãos, vai ser em Esdras, capítulo 7, versículos 8 a 10. Antes da leitura, eu vou falar um pouco do contexto para que quando a gente lê, quando nós lermos juntos, a gente possa refletir também já de uma forma mais dinâmica. O contexto geral está com base no momento em que Israel foi para o exílio na Babilônia e algumas pessoas agora, nesse reinado do rei Artaxerxes, ele libera então algumas pessoas para retornar a Jerusalém para a reconstrução do templo que havia sido destruído. Dentre estas pessoas, dentre todos aqueles escolhidos para retornar a Jerusalém, Esdras foi um desses escolhidos. Então, o contexto histórico basicamente está voltado para Israel foi para o exílio na Babilônia e agora alguns israelitas estão retornando a Jerusalém para a reconstrução do templo. Então, nós vamos fazer nossa leitura básica em Esdras 7, versículos 8 a 10. Diz assim na minha versão: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos orar para que Deus possa nos conduzir nessa reflexão e que a gente possa crescer ainda mais com a palavra dele. Pai querido, graças te dou por esse momento maravilhoso, onde a permissão que o Senhor nos dá de falar contigo é algo que não tem medidas, não tem como nós imaginarmos em outra esfera. Somente o Senhor, Pai, com teu imenso amor, é capaz de nos permitir falar contigo, pois nós mesmos não merecemos isso. Então somos gratos pela tua palavra revelada, somos gratos pelo teu Filho amado que veio para morrer em nosso lugar, somos gratos pelo Espírito Santo que nos conduz a uma intimidade maior contigo. Então nós só temos a agradecer. Conduza-me nesse momento, que não fale eu, mas tu fale através de mim. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, com base na nossa leitura, nós temos então Esdras retornando a Jerusalém para a reconstrução do templo, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Então, no versículo 8, Esdras chega a Jerusalém no 5º mês desse 7º ano. Então, por quê? Porque Esdras foi uma das pessoas que voltou. Então, porque Esdras foi escolhido para voltar a Jerusalém? Porque Esdras foi um dos que retornou a Jerusalém, dentre tantos outros, porque Esdras também voltou. Então, no versículo 9, no primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém, no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Então, ele foi um dos escolhidos para voltar, simplesmente porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Tantos outros voltaram e ele também voltou, porque Deus estava preparando para que ele voltasse. Mas por que então a mão de Deus estava sobre ele? Nós temos na Bíblia várias histórias, vários personagens onde a boa mão de Deus estava sobre essas pessoas. Então a gente, dentre vários personagens, eu vou falar alguns aqui que está vindo na memória, né? Que é Moisés, que nós temos Noé, nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós temos Abraão, tantos outros que a Bíblia conta sobre a boa mão de Deus estar sobre eles. Então Esdras é mais uma pessoa, mais um homem, onde Deus tem um cuidado especial com ele. A primeira pergunta foi, né, por que ele voltou?
Por que ele foi um dos escolhidos a voltar a Jerusalém para a reconstrução do novo templo? Nós vimos que a boa mão de Deus estava sobre ele, por ele mesmo talvez não iria, mas Deus queria que ele voltasse. E por que então esse cuidado especial de Deus para com ele? Então a resposta vai estar no versículo 10, que é o texto pelo qual nós vamos fazer a reflexão mais direta, que diz assim no versículo 10: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bem, ele havia decidido dedicar-se à palavra. Ele havia decidido, não só agora, mas antes dele retornar a Jerusalém, ele havia decidido. Irmãos, algo muito importante, porque em meio a toda turbulência, em meio a todo exílio, a todos os questionamentos que eles poderiam fazer, Esdras decidiu dedicar-se à palavra. Esdras decidiu dedicar a palavra, praticar, ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então ele toma uma decisão. Então muitas pessoas têm o cuidado de Deus, mas ele entendeu também a importância de Deus na vida de cada um e ele tomou uma decisão muito importante. Mais uma vez, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele decidiu praticar. Ele decidiu dedicar-se ao estudo. Então, no meio da turbulência, no meio do exílio, ele tomou decisões, porque ele entende o poder de Deus sobre a vida dele. E nós hoje estamos passando por esse momento, não a guerra, não o exílio, mas um momento muito crítico também na nossa sociedade, no mundo, né? Essa pandemia, o Covid-19, né, que foi dado pelos cientistas esse nome. Então, nós temos esse problema mundial, onde muitas pessoas decidem ter medo, muitas pessoas decidem ficar enfurecidas, muitas pessoas decidem falar mal dos governantes, falar mal dos estudiosos, falar mal dos especialistas, falar mal dos leigos também, que defendem um ou outro sem saber quem está defendendo. Mas nós, cristãos, o que nós temos decidido? Qual é a nossa decisão diante de um momento tão difícil? Esdras, no meio do exílio, na Babilônia, ele decidiu dedicar-se ao estudo da palavra, a ensinar, a praticar. E nós? Estamos também passando por um momento difícil, mas estamos em casa, seguros, não somos perseguidos, não somos humilhados, não somos forçados a aprender outras culturas, não existe nenhum reino sobre nossas vidas nesse momento. Só estamos em casa devido a um problema muito sério de saúde, onde é uma pandemia, onde a gravidade pode ser maior ou menor do que a mídia tem apresentado. Mas diante de tudo isso, sem querer julgar terceiros, sem querer falar mal de um ou de outro, o que nós temos decidido em meio a esse momento tão crítico das nossas vidas? Nós temos nos dedicado a estudar a palavra, nós temos nos dedicado ao ensino, a praticar. Qual é a nossa decisão? Então, reflexão simples. Diante de um momento tão difícil, Esdras tinha tomado a decisão de dedicar-se à palavra, de praticar, de ensinar. E nós? Que a gente possa, irmãos, levar essa reflexão para as nossas vidas, entendendo que Deus permite tais coisas para que a gente dependa ainda mais dele. Não estamos colocando toda a culpa em cima de Deus, mas entendemos que ele permite tais coisas para que a gente se dedique ainda mais a ele, dependa mais dele. E no meio de tudo isso, qual é a nossa decisão? Confiar no presidente, confiar no ministro da saúde, confiar nos especialistas, confiar nos leigos que falam tudo o que pensam e que não pensam nas redes sociais. Nossa decisão tem que ser voltada ao Senhor. Decidir dedicar-se à palavra, praticá-la, ensinar a outros também. Que a gente possa pensar brevemente nessa reflexão e entender que, de repente, mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, é um momento que Deus nos deu
para nós estarmos nos dedicando ainda mais a Ele. Diante de toda a correria do dia a dia, a gente agora tem um momento no lar com a família e podemos nos dedicar ainda mais à sua palavra. Reflexão simples, que os irmãos possam tomar a decisão sábia, para que a gente possa crescer ainda mais no reino de Deus. Que os irmãos fiquem com Deus.